diferente, alguns aí até em estados diferentes. Então, vocês são 100% diferentes. E o grande desafio do relacionamento é fazer com que essas diferenças caminhem juntas. Esse é o nosso grande desafio. É no início difícil, né? A gente vai ver aqui uma caminhada, mas é possível. Eu quero te dizer que se você se empenhar no seu relacionamento, se essa pessoa que está do seu lado, se você colocar a sua energia para brigar por esse casamento, por esse relacionamento, por ser uma pessoa melhor, por dar atenção, você vai ver que isso funciona. E isso é muito bom. Eu e o Sandro, a gente tem 22 anos de casados. E a gente está 24 juntos. E hoje a gente tem um casamento bom, né, Sandro? Fala que para ficar bonita. É ótimo. Isso. E por quê? Porque a gente se empenha. A gente não pensa em separação, a gente pensa em ficar junto melhor. Então, uma dica para vocês, né? A palavra separação não pode fazer parte do repertório de vocês, mas sim mudança, mas sim respeito, amor. Então, vocês precisam colocar isso no repertório de vocês, porque o mais fácil é separar, o mais fácil é cada um seguir o seu caminho. Só que nesse caminho a gente vai encontrar outras pessoas e a gente volta para cá de novo, para pessoas diferentes que falam chinês e a gente fala o português. Então, a gente precisa entender que o casamento, o relacionamento, ele tem muitas vantagens, só que ele é muito trabalhoso e vai depender muito de você. E aí, olha para a pessoa que está do seu lado, né? Se você está aí com alguém, né? A Val vai olhar a fotografia e diz assim: eu nunca vou desistir de você. Né? E isso é uma declaração que você tem que fazer todo dia, porque as coisas mudam, a vida muda, e a gente precisa entender que faz muito parte da nossa história querer algo novo, né? Da nossa cultura querer algo novo, mas a gente precisa entender que a gente precisa correr atrás daquilo que a gente tem e fazer com que fique melhor. E aí, 3 palavrinhas importantes nesse projeto casamento. A primeira é a aceitação. E olha, essa daqui eu demorei bastante para aprender. Eu acho que essa daqui eu aprendi faz pouco tempo. Aceitar a pessoa do jeito que ela é muito difícil, porque a nossa vontade é que ela seja parecida conosco. Eu gostaria muito que o Sandro fosse muito parecido comigo. E eu precisei aceitar o jeito que ele é. E do jeito dele também ele precisou aceitar quem eu sou. Porque não significa que eu sou melhor, só significa que eu sou diferente. E essas diferenças precisam ser aceitas. E a aceitação, ela é a última palavrinha do luto. Né? Tem aquela fase do luto, né? O ciclo do luto, a última palavrinha sempre vai ser aceitação. E às vezes, meus irmãos, vocês vão passar por esse processo de luto no relacionamento. Porque a gente cria expectativa. E as nossas expectativas, principalmente das mulheres, é muito alta. A gente sempre acha que o marido vai suprir todas as nossas necessidades com um pequeno detalhe, do nosso jeito. E isso não é real. Infelizmente, a gente se baseia muito nos nossos filmes favoritos, né, que são as comédias românticas, e eles dizem isso, né, que tudo vai dar certo, mas não é. E a aceitação, ela abre um espaço assim maravilhoso. Quando você conseguir entender essa palavra no relacionamento de vocês, vocês vão ver o quanto isso vai ter espaço para muita coisa, para coisa nova, para novas expectativas reais, né? Porque as expectativas elas podem existir, mas elas precisam ser reais. A segunda palavra é mudança. E a mudança nunca é do outro, sempre é sua. Se você tem uma lista aí, se você trouxe para esse nosso encontro uma lista das mudanças que você quer ver na outra pessoa, eu já quero te incentivar a rasgar e jogar fora, porque a mudança sempre é em nós. Quando eu mudo, a minha casa muda, o meu relacionamento muda, então a mudança sempre tem que partir de você. Ai, mas eu não gosto daquilo que ele faz. Então, você precisa aprender a aceitar aquilo que ele ou que ela faz e mudar para que aquele incômodo possa esse incômodo possa
virar, né, uma mudança para você e assim você poder resolver esse problema que é seu. Ah, mas eu não posso fazer queixa nenhuma? Pode. A gente sempre vai se queixar e sempre vai ter ajustes para fazer. Mas a palavra mudança ela é muito forte, porque você coloca o peso no outro daquilo que incomoda você. Então, a mudança é sua. E a outra palavrinha é aprendizagem. E é isso que a gente está fazendo aqui essa tarde. Aprendendo a lidar com as nossas coisinhas, né? Aprendendo a lidar com o outro, aprendendo a respeitar o outro. Isso é muito especial. Vocês estão vendo só a tela ou vocês estão vendo a tela do Zoom também? Zoom também. As duas. O Zoom também. É que eu queria ver vocês. Tá bom. Então, essas 3 palavrinhas. Aceitação, mudança e aprendizagem, sempre, né? Tem que fazer parte do seu dia a dia. E isso daqui para a vida, tá bom? Não é o primeiro momento, segundo momento, na crise dos 7 anos, não, é para a vida. Aceitação, mudança e aprendizagem. Esse slide aqui tem muito a ver com a gente, porque quando a gente casa, ainda mais vocês, alguns, né, se conheceram no ministério, geralmente os missionários trazem para dentro do relacionamento o trabalho. E eu quero dizer para vocês que Missões Nacionais é uma instituição onde a gente desenvolve o nosso ministério, mas ela não pode fazer parte do seu casamento, do seu relacionamento. Tem que ser algo 100% destrinchado, é outra coisa. Ministério é uma coisa, casamento é outra coisa. Você pode sair de Missões Nacionais a qualquer momento. Então, a Valdice tem muitos anos, né, de Missões Nacionais, mas se ela, por algum motivo, cometer um erro, vamos pensar assim, né, Missões Nacionais vai desligar ela do quadro. E isso não pode ser o motivo do fim do casamento dela com o Emerson, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Missões Nacionais é a instituição que a gente trabalha, mas o nosso casamento é até Jesus voltar. E isso eu quero dizer para você que é muito tempo. Hoje eu tenho 22 anos de casado com o Sandro, mas ele tem aí os seus 30, né, segundo ele. Então, até 100 são 70 anos. Eu tenho muito tempo ainda para passar com o Sandro. Mas eu não quero passar 70 anos em Missões Nacionais. Então, eu preciso entender que o meu casamento e o meu relacionamento e o meu ministério, eles precisam caminhar de forma bem separadas mesmo. E quem já conversou comigo, com a Cíntia, com o Sandro, a gente sempre bate muito nessa tecla. Eu acho que não tinha nem que vestir amarelo dentro de casa. Eu acho que a cor amarela com esse símbolo, qualquer camiseta com esse símbolo aqui não pode nem usar dentro de casa, porque faz diferença. Esse versículo lá em 1 Timóteo 3, de 2 a 5, ele diz alguns pontos que a gente sempre escuta, né? E aí eu queria que a gente lesse junto. Vou pedir para vocês abrirem o microfone. E aí vamos tentar, né? Eu vou tirar aqui, vou pôr aqui embaixo para ficar mais fácil. Aí vamos ler juntos? É necessário, pois Que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitalento e apto para usar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas não pegado a dinheiro, deve governar bem sua própria família, com se sujeitar a ele, toda a faculdade. Se alguém não sabe governar sua própria família, poderá cuidar da igreja. Se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Muito bom. Eu acho que é assim que Deus escuta as nossas orações, né? É um monte de voz falando. Esse texto é lindo, ele é da palavra de Deus e a gente precisa ter ele como alvo. Os homens, né? Esse daqui, as mulheres da mulher virtuosa. Mas eu quero te dizer que você não está pronto e que esse texto ele vai acontecendo na sua vida se você tiver Cristo como seu alvo.
Mas não espere que o seu esposo seja assim, ou que a sua esposa seja uma mulher virtuosa, 100% pronta. Porque vocês estão na caminhada, vocês estão em construção. E a gente não pode cobrar da pessoa que está do nosso lado que ele tenha esse comportamento 100% se a gente ainda está sendo moldado pelo evangelho, pela caminhada, pelo ministério. Esse é o nosso alvo. Nós, mulheres virtuosas e os homens assim, irrepreensíveis. Mas nós estamos numa construção, nós estamos numa caminhada. E Deus, ele diz que nós estamos para ajudar um ao outro. E por quê? Por temor ao Senhor. O Sandro sempre diz isso, e a gente precisa entender que a caminhada ela vai ficar muito mais leve se Cristo for o centro e a gente entender que a gente vai respeitar, a gente vai mudar, a gente vai aceitar, a gente vai aprender por temor ao Senhor. E o ministério ele precisa estar totalmente desvinculado, como eu disse, porque esse bispo irrepreensível, ele pode ser sim, né, um líder, mas ele também pode ser sim um esposo. Então, se você mistura isso, se você sai de missões nacionais, parece que isso perde o valor. E não pode ser assim. Nós precisamos entender que é isso que Deus espera de nós, para a nossa vida. É isso que Deus espera que nós façamos com o nosso casamento, e é nesse ambiente que a gente quer criar os nossos filhos, quer cuidar dos nossos filhos. Então, esse versículo é muito especial, mas eu quero dizer para vocês essa tarde que vocês estão em construção. E muitas vezes você não vai ver algumas dessas características na pessoa que está do seu lado. Mas está tudo bem, porque vocês estão caminhando juntos, e a palavra de Deus diz que quando um cai, a gente está pronto para levantar. E aí daquele que diz que nunca vai cair, né? A palavra de Deus já diz que nós estamos pecando quando nós dizemos que não cometemos pecado. E nesse quesito, né, casamento, ministério e vida com Deus, a gente sempre vai precisar de alguém. Quero dizer para vocês essa tarde que vocês precisam ser mentoriados. Mentoriados no ministério, mentoriados como crentes, mentoriados como família, mentoriados como casal. Existem muitos livros que falam sobre casamento, e eu fico muito triste com casais que nunca leram um livro que fala sobre casamento, sobre relacionamento, sobre família. Você precisa de informação, porque às vezes a que você tem, infelizmente, não serve. Porque você pode vir de uma experiência de uma família disfuncional, e você vai querer usar do seu repertório dentro da sua nova família, e isso vai te gerar consequências que não são muito legais. Então, você precisa entender que você precisa de mentoria. Precisa de mentoria. Não dá para caminhar sozinho. Você precisa de amigos jovens ou amigos um pouco mais experientes. Você precisa de alguém para você abrir o seu coração. Você precisa de alguém que vai te ajudar nessa caminhada. E isso é muito especial mesmo. Então, se você não tem, já começa a pedir ao Senhor pessoas que possam te ajudar a viver esse momento esse projeto, né, de Deus, que é a família, de forma saudável. Então, para o ministério você precisa, para o casamento você precisa, em algumas vezes você precisa também de uma mentoria pessoal. Esses dias eu li um livro muito interessante, que ele dizia assim, que quando a pessoa tem algum tipo de problema, a família não conta. E eu fiquei pensando, é verdade, né? Se meu filho tivesse qualquer dificuldade, eu não ia chegar para a noiva dele e falar assim para ele, olha, o meu filho tem esse problema. Eu não, né? Porque você vai falar bem do seu filho. E às vezes você vai ter que descobrir isso na caminhada. Que entra lá, aceitação, mudança, conhecimento. Então, às vezes, a gente precisa de uma ajuda pessoal. E olha, não é vergonha nenhuma fazer terapia, não é vergonha nenhuma buscar um aconselhamento, não é vergonha nenhuma, porque isso é só crescimento. Quem vem, né, para o aconselhamento sempre cresce, sempre é muito abençoado. Certo? Agora a gente vai começar a falar das 5 linguagens. E eu coloquei aí para vocês no chat esse teste. Ele é muito rápido e tem 5 perguntas. E eu queria que você entrasse nele agora e você descobrisse qual é a sua linguagem de amor. Eu coloquei no chat.
Todos estão conseguindo abrir o chat e ver o link lá? Alguém está com alguma dificuldade? Só clicar? É só clicar e vai abrir um link da internet e você responde 5 perguntas. Aí vai para você tentar... Você ter aí a sua linguagem do amor, né? Se você já não sabe, então oportunidade aqui. Quando vocês acabarem, só anotem, né? Qual é a linguagem de amor de cada um. Deixa anotado aí com vocês. Estou conseguindo, não. Não está abrindo? Copia o link e cola no... Copia e... Você está no computador ou no celular? Então é só clicando mesmo, ver se ele abre. Deixa eu ver aqui. Mas se não conseguir também, não tem problema. Depois você faz, a gente vai conversando. Estão conseguindo? Eu já entraram mais pessoas. Conseguiu? Entraram mais pessoas aqui. Lucas, Patrícia, já estava. Pasqualina. Regina. Silvia. Tem um casal chamado 1, 2, 3, 4. Quem que é? O casal 1, 2, 3, 4. Adilene. Muito bom. Alguém já conseguiu descobrir qual é a sua linguagem? Conseguiram? Levanta. Legal. Sim. Muito bom. Então, vamos falando mais um pouquinho, aí vocês vão descobrindo, né? Para a gente poder ganhar tempo e vocês poderem fazer perguntas no final. Então, olha, 5 linguagens, né? A gente vai conhecer agora quais são as 5, como a gente disse, alguns já conhecem, mas a gente vai poder falar um pouquinho sobre cada uma delas. Esse autor, então, ele vem com a ideia de que as pessoas têm formas diferentes de receber amor e dar amor. Geralmente, a sua linguagem de amor é a forma que você expressa. Então, a gente vai ver, por exemplo, palavras de afirmação. Então, você elogia o tempo todo, né? Então, aquela pessoa que gosta de conversar, de falar, de motivar, é a sua forma de dar amor. E aí, num relacionamento, os dois precisam descobrir qual que é a linguagem para você poder falar a linguagem da pessoa. Então, palavras de afirmação, ela fica muito feliz quando ela recebe ela geralmente dá muitos elogios, muitas palavras de motivação.
mas o cônjuge precisa aprender qual que é para ele poder falar. E aí ele vai falar a linguagem, né, da sua amada, do seu amado, e vai expressar amor. Então a pessoa, ela não é de linguagem de afirmação, de palavra de afirmação, é de toque físico, mas ela vai ter que começar a treinar essa palavra de afirmação, porque é a forma que a pessoa se sente amada. Então o desafio é descobrir a sua, entender qual que é a sua e saber qual que é a da pessoa que está do seu lado, para você poder falar a sua e falar dela também e vice-versa. Então, vamos lá. Eu acho que travou. Ah, não, foi. Primeiro, toque, atos de serviço. Quem que deu atos de serviço, levanta a mão. Muito bom, Val. Eu não consigo ver todos, Sandra. Fala para mim, quem mais levantou a mão? Peraí. Aqui estão com as telas fechadas, ou... Sim. Alguns deram aí, né? Sim. Então, Davi. o que é? O meu deu serviço também. Serviço. Então, opa, o Hermes e a Valdice deu igual, ó. Deu igual? A segunda predominante. Bom. Sim, pode ser a segunda também. Legal. Porque a gente fala a primeira e a segunda, tem a segunda. E aí, o que é esse atos de serviço? As pessoas que têm como linguagem do amor predominante atos de serviço se sentem amadas quando alguém faz algo que elas por elas. Pode ser lavar um copo, fazer o almoço, arrumar a casa, preparar o banho. O que importa é o que você faz no dia a dia e não o que você fala. Quando fazemos um serviço, mostramos que nos importamos com a pessoa e que queremos ajudá-la. Então, quem tem essa linguagem, atos de serviço, é isso mesmo, é atos de servir, né? Então, dentro da casa, é essa coisa mesmo de organizar a casa, de lavar a louça, de fazer comida. Então, quando você chega e a casa está limpa, é uma forma da pessoa dizer, eu te amo. Por isso que é legal a gente saber qual é a linguagem de amor da pessoa que está do nosso lado, para a gente entender por que ela faz daquele jeito. E por que às vezes até cobra essa louça lavada. Porque é como dissesse assim, você não me ama, você não lava a louça, você não me ama. E aí eu vou entregar o Sandro, que ele acabou de lavar a louça só para me fazer um elogio para ele aqui. E olha como eu estou felizinha porque ele lavou a louça do almoço. Se ele não tivesse lavado, meu exemplo ia ser negativo. Mas como ele falou, o exemplo é positivo. E isso vem da onde? Vem da nossa história de vida. Onde que a gente aprende essas linguagens de amor? Na nossa história. Então, em algum momento, se for reforçado, eu me senti amado, trago para cá. E a gente precisa entender. Então, queridos, lavar a louça, arrumar a cama, isso é ato de amor. Pode fazer com carinho, né? Mas não faça reclamando. Porque quem tem essa linguagem é como está escrito aqui, não importa o que a pessoa diz, mas é o que ela faz. Então, é difícil? Lembra que eu falei da mudança? Que às vezes a gente precisa trabalhar essa mudança, e a gente que gosta da linguagem de amor, essa daqui, atos de serviço, às vezes a gente precisa também ser mais maleável, né? Porque a outra pessoa não vai ficar lavando louça para a gente o tempo todo. A gente precisa entender que isso é uma linguagem de amor, não é uma obrigação da outra pessoa. E a mudança é de quem? É minha, lembra? Mudança sempre começa na gente. Então, olhar para essa pessoa e fazer algumas coisas é muito legal. Então, olha só os exemplos. Levar o lixo para fora, lavar a louça, arrumar a cama, preparar uma refeição, consertar as coisas da casa. Pode pagar também. É legal quando a pessoa tem a iniciativa de ligar e pedir para pagar, para consertar colocar o quadro. Tá tudo bem. O negócio é resolver questões burocráticas e, né, cancelar aqui o exemplo do serviço da internet. Mas é resolver, é fazer, é servir. E olha, quando a gente está nas nossas equipes, quando a pessoa tem essa coisa do serviço, é tão gostoso, né? Elas ajudam tanto, elas querem fazer tanto. E aí dentro de casa também precisa ser uma bênção. Então, o primeiro aqui que a gente está falando é esse, atos de serviço. Sobre serviço, volta lá, Denise. Sim. Sobre serviço, a gente, pensando no ministério, né? Que a ideia é a gente conversar aqui e pensar, você casal, nós, casais, noivos,
envolvidos no ministério. Essa linguagem de amor, ela é muito intensa no trabalho que nós realizamos, no tipo de trabalho que nós realizamos. A gente sempre está fazendo atos de serviço, atos de servir para o outro, para outras pessoas. A gente sempre está procurando agir no cuidado de outras pessoas, né? Seja o ministério que você tiver, Cristolândia, plantação de igreja, vocês tendem a fazer muito isso. E eu queria que vocês pensassem o seguinte, que às vezes a gente faz tantas coisas, atos de serviço, ou forma de servir para fora, e para a nossa própria família, a gente às vezes se reserva no direito do cansaço, do esgotamento, do estresse, de não aplicar as mesmas coisas dentro de casa e com quem a gente casou, com quem a gente firmou uma aliança. Né? Então, a gente precisa... Por isso que a questão de você ter o seu casamento, realmente levar o seu ministério casamento como o primeiro grande ministério para a sua vida é muito importante. Aquele texto de Timóteo, o que fez eu entender para a minha vida, comigo, com a Denise, com a Sara e o Davi, é que o primeiro grupo de pessoas que eu tenho que entregar para Deus bem, como filho de Deus, é a minha família. Então, eu não posso servir mais as pessoas de fora do que eu tenho que servir, né? Vamos dizer, estou usando essa linguagem, né? A minha esposa e os meus filhos. Né? Meus filhos não podem olhar um dia para trás e falar: meu pai, ele deu mais para a igreja do que deu para mim em casa, como eu já ouvi. Né? O cuidado com os filhos do ministério, né, do meu pai, foi muito mais do que o cuidado que ele tinha comigo. A compaixão, a paciência que eu tinha com as pessoas da igreja, lá com as pessoas das ruas que cuidavam, é muito maior do que eu tenho em casa. Entende o que eu quero dizer? É nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Vocês têm que olhar para a sua família, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, e tê-los como pessoas muito importantes no seu cuidado de atos de serviço. Aí, entrando na linguagem mesmo. Se você tem essa linguagem de atos de serviço, ou se o seu cônjuge tem essa linguagem, então, fale com ele nessa linguagem, por amor. Né? Às vezes, eu falo isso por experiência própria, né? Como a Denise falou, a linguagem de amor da Denise é atos de serviço. Então, quando eu lavo a louça, quando eu limpo a casa, arrumo as coisas aqui, realmente é uma coisa que faz diferença emocionalmente para ela. Então, eu sabendo disso, eu preciso agir com ela de forma que ela se sinta amada por mim através do meu ato de serviço. Então, não posso só pensar nas minhas ovelhas, eu tenho que pensar na Denise, na minha esposa, em como amá-la de uma maneira que ela entenda. E se a linguagem primeira dela é atos de serviço e a segunda é uma outra linguagem, por que não falar? Por que não lutar por isso? Não buscar mudança para que o nosso relacionamento esteja cada vez mais estável e cheio de amor, né? Emocionalmente falando, que é o objetivo dessa linguagem. Então, o que eu quero pontuar aqui é que ato de serviço é muito importante você usar dentro de casa, porque é natural nós usarmos muito fora de casa. A gente faz muito isso. Isso que o Sandro falou é muito importante, né? Essa queixa de, mas para fulano, né, você faz, aqui dentro você não faz. Lá na Cristolândia você faz para todo mundo, aqui você não tira o lixo. É uma forma de se queixar, né? De que não está se sentindo amado. No finalzinho a gente vai ver o tanque de amor, e o autor também fala sobre isso, que o tanque de amor vai esvaziando e aí a pessoa vai deixando de se sentir amada. Então, atos de serviço, por favor, ajudem dentro de casa, né? Façam aí, porque é bem importante essa forma de amor. O outro são presentes. Alguém deu presente? Levanta assim a mão para a gente ver. Não? A linguagem do amor presentes é um pouco óbvia, não é mesmo? Ela é a principal linguagem de pessoas
que aprenderam que são amadas quando recebem algum presente. O mais importante é dar o presente e não o valor dele. Quando damos um presente, mostramos que estamos lembrando da pessoa. E esse momento ela se sente amada. Não tem a ver com o preço. Então, quem tem essa linguagem fica muito feliz quando ganha qualquer tipo de presente. Pode ser uma bala, pode ser uma florzinha que pegou no caminho. A pessoa se sente extremamente amada. E é aquelas pessoas também que gostam muito de dar presentes, né? Então, a forma de demonstrar amor é sempre lembrando do aniversário, é sempre demonstrando amor dessa forma. Eu me lembro que um dos treinamentos dos missionários, já faz um tempo isso, uma pessoa estava entrando em missões nacionais e ela foi com uma sacola cheia de blusas. E aí, todo professor que dava aula, ela dava uma blusa. A minha está até aqui, até hoje. Ela me presenteou. Então, olha só, a pessoa lá na casa dela, ela pensou, eu vou ter professores e eu vou presentear esses professores. Eu, que sou atos de serviço, eu pensei assim, vou dar uma boa aula, né? Vou ali servir as pessoas dando uma boa aula. Mas ela não, ela pensou, eu vou levar presentes para essas pessoas. E aí você imagina o tamanho da frustração num dia especial, quando essa pessoa não ganha um presente. Aniversário de namoro, aniversário de primeiro beijo, que aí a pessoa tem uma lista, né, para comemorar. É aniversário de namoro, de primeiro beijo, do dia que entrou em missões nacionais, do dia do casamento. Então, se a pessoa que está do seu lado, ela tem essa linguagem, você tem que estar atento a essas datas importantes. E é claro que ela vai se surpreender se for fora de data também. E não tem nada a ver com valor, tem a ver com a lembrança, né, de você lembrar da pessoa e chegar lá com um presente. Sandro, você está mais atento aí aos exemplos? Me ajuda. Eu pensei na nossa família, né? Aqui em casa, nós 4, nenhum de nós tem essa linguagem de presente, assim. Nenhum de nós. Mas é uma linguagem boa de se colocar em prática, né? De você expressar amor. Então, deixa eu falar uma coisinha. E aí, o que aconteceu? A gente estava passando por algumas datas especiais e as crianças não estavam ligando, sabe? Tipo o Dia das Mães. Dia das Mães, né? Vou dar um abraço na minha mãe. Só que a gente não tem. Então, a gente começou a ensinar eles a praticar, porque pode ser que o cônjuge deles tenha, né? Então, o que a gente fez foi tentar praticar essas 5 linguagens em casa, até para as crianças aprenderem a usar, né, no futuro, com outras pessoas que terão essa linguagem. Então, hoje, a gente se dá presente nos aniversários, no Natal, né, mesmo que emocionalmente não signifique tanto para a gente receber um presente, né, alguma coisa, a gente criou esse costume, né, dentro de outras coisas que depois a gente fala. Então, é muito importante a gente... Às vezes, você não tem essa linguagem, mas pelos filhos, ou por vocês, para aprender a falar uma nova língua, né? Igual aprender a falar inglês, espanhol, alemão. Então, tente colocar em prática isso como família. Né? Não tenta dar presente para a igreja inteira que você está frito. Né? Quando eu esquecer de um. Mas entre a família, pode. Né? Entre os cônjuges, pode. Né? Entre o cônjuge e os filhos, pode. Então, pratique isso entre vocês, que vale a pena. E as pessoas, ao ver isso, aí eu falo em termos de ministério, as pessoas que você discipula, as pessoas que te acompanham, que você está mentoreando, elas observam isso e vai aprender com você. Né? Talvez você vai ensinar, falar algo que acontece, tá? Às vezes você dando um presente para sua esposa, né, marido, mesmo que ela não tenha linguagem de presente, e você vai ensinar alguns homens da igreja, da sua plantação, que nunca fizeram isso com a esposa dele, e você vai motivar. E o dia que ele fizer isso, vai ser uma grande conquista para essa igreja, né? E para essa família, né? Em ver as suas ovelhas aprendendo com você. Isso também é fazer discípulo. Então, colocar essas coisas em prática na sua família, você ensina também quem está próximo. Isso é real, isso acontece. Muito bom. E aí, olha, uma dica
bem prática, de uma pessoa bem prática, compra um monte de presente, esconde, e de vez em quando você dá um. Pronto, vai sobrar amor, o tanque vai até explodir de tanto amor. Esse é um exemplo de quem a linguagem de presente é zero, igual a da Denise. Que a linguagem de presente é assim, você pensa na pessoa, você imagina o que ela gosta, o que ela gostaria, aí você vai e compra. Agora, quem tem zero de presente faz igual ela, compra ao atacado, depois vai dando. Gente, eu sou péssima para dar presente, péssima. Todo Natal eu dou pijama. Eu acho que pijama é tão legal. Tá vendo? Maior exemplo. A terceira linguagem é a palavra de afirmação. Palavras de afirmação. Então, são elogios, frases de admiração, incentivos verbais e agradecimentos. Fazem parte das palavras de afirmação. Pessoas com essa linguagem do amor aprenderam a se sentir benquistas quando são reconhecidas dessa forma. Então, se você conhece alguém que tem uma linguagem como dominante, não se preocupe, não poupe reconhecimentos verbais. Agradeça pelos trabalhos feitos, elogie a pessoa diariamente e expresse verbalmente que a admira. Quando elogiamos alguém ou agradecemos, estamos reconhecendo as coisas que essa pessoa faz. O reconhecimento é essencial. Ele nos deixa motivados, felizes e com vontade de repetir os mesmos comportamentos que geraram os elogios. Quem não gosta de escutar algo positivo? Então, aqui essa linguagem é realmente uma fala de incentivo, uma fala de reconhecimento, né? É você, por exemplo, aqui, né, os exemplos. Nossa, que almoço gostoso, que filme incrível, você tá linda. E é o que o Sandro falou, sabe? Às vezes essa não é a sua principal, mas é da pessoa que está perto de você. E você precisa aprender como se fosse um novo idioma. No começo fica um pouco estranho, porque você não tem o hábito, né? E aí fica um pouco difícil, às vezes, para você expressar, né? Falar e expressar. Mas quando você treinar, isso vai ficar natural. E a resposta da pessoa vai ser tão positiva que você vai conseguir. Então, palavras de afirmação sempre, elogio sempre, né? Não deixa isso cair no cotidiano, porque quem tem essa linguagem sofre muito, principalmente quando nos momentos mais difíceis, né? Que precisa de uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo. Pode falar. Não, pode terminar. Não, eu me lembro de um exemplo do livro que a esposa, ela ela era editora, e aí ela estava passando um momento bem difícil no trabalho e tal, e toda vez que ela chegava para conversar com o marido resolvia o problema. E ela não queria resolução de problema, ela queria escutar assim, tipo, você vai conseguir, né? Você é especial, a sua escrita é boa. Era isso que ela queria quando ela chegava com um problema para o esposo. Mas o esposo vinha com a solução, e ela não queria solução, ela queria ser afirmada, né, com palavras. Pode falar, Sam. Uma das coisas que eu ia comentar é isso, né? A gente tem nós homens aqui, os maridos e noivos, a gente tem a tendência natural de querer resolver as coisas. Isso é muito do homem, né? Ela está falando isso porque eu tenho que dar um jeito. Ela quer uma solução. E quando a esposa tem essa linguagem de amor, principalmente, às vezes ela não quer solução nenhuma. Ela só quer que você a encoraje, afirme, né? Expresse que você está entendendo e a ouvindo. É só isso que ela quer. E para a gente não é fácil isso. Às vezes até tentar resolver não vai agradar, né? Vai trazer mais questões ainda. Então é complicado. A mulher é complicado, com todo respeito, né? Então os homens entendem o que eu estou falando. Então é difícil, mas temos que agir com sabedoria, né, Denise? Sim. Mas falando sério, outra coisa que tem que tomar cuidado aqui, nós como crentes, pastores e missionários, a gente fica com um medo muito grande de receber elogio. Concorda?
Você fica com o pé atrás? Não, aquela falsa modéstia, não. Foi para Deus. É minha obrigação. A vida real não é assim. Não é assim. Nós somos humanos. E, às vezes, dar e receber elogio, honrar quem é devido, é bíblico. Então, aí pensando dentro de casa, né? Não poupe palavra para afirmar, encorajar, elogiar quem você, em Deus, escolheu para viver a vida toda. Não poupe palavras para fazer isso, né? Então, elogia mesmo, encoraja, ajude, principalmente se seu cônjuge, né, se que está ao seu lado, tem essa linguagem de amor. Isso faz muita diferença, viu? Isso levanta a pessoa, né? Se ela está triste, se ele está triste, magoado, chateado com alguma coisa, às vezes algumas palavras de encorajamento e elogio sua, que é o cônjuge, faz toda a diferença naquele momento. Vai fazer, se ela tem essa linguagem. Por isso que é importante a gente saber, você saber qual é a linguagem do seu esposo. É afirmação? Então, estude mais sobre isso, né? Pesquise mais sobre isso. Existem várias formas de afirmação para outra pessoa que você pode usar e é importante. Faz diferença. E duas coisinhas antes de passar para a próxima linguagem. Primeiro, quando receber um elogio, agradeça. Só isso. Ai, que comida maravilhosa. Obrigado. Não precisa justificar. Só fala obrigado. Obrigado. Né? Ah, não, isso daqui tá falso. É porque escutou o sim falando. É por causa disso mesmo. Então, agradece. Obrigado. Só isso. Tá aprendendo coisa nova. E outra coisa aqui é o contrário, né? Para essa pessoa que tem essa linguagem de palavra de afirmação, uma palavra dura, um xingamento, né? Isso dói demais. Isso dói demais. Né? Então, é bem interessante observar isso também. Até destacar isso que a Liz falou no final é importante. Você ser grosso, falar, criticar, a crítica para quem tem essa linguagem é pesado, né? Por exemplo, às vezes você escuta assim, o trabalho que você fez, a sua pregação não foi legal hoje. Para alguns, é indiferente. Mas para quem tem essa linguagem, não é indiferente. Ela mexeu. A pessoa vai dormir pensando nisso. Né? Porque faz parte daquilo que Deus formou nela. Né? A questão dessa palavra de afirmação é muito forte para ela. Então, pensando aí, trazendo para o casamento, então fique atento. Se o seu cônjuge tem palavra de afirmação, cuidado com as críticas e a forma de fazer a crítica, principalmente. A maneira de se fazer a crítica, de falar sobre algo que não está legal, porque tem que ser falado, claro. Então, é só ter os cuidados para não ser grosso, não ser agressivo, porque isso machuca bastante, mexe mesmo. Sim, muito bom. Eu já escutei, assim, coisas do tipo, minha esposa, toda vez que eu prego, ela faz a análise do meu sermão. Aí eu penso por dentro, tomara que não seja palavra de afirmação, né? Porque a pessoa fica realmente arrasada se ela não foi tão bem. O outro é tempo de qualidade. Esse daqui a gente escuta falar bastante, né? Pode até pular o slide que a gente já sabe o que é. É tempo junto, mas é tempo de verdade. Essa imagem aqui mostra bem o que está acontecendo hoje em dia, né? Às vezes os casais saem para ter um tempo de qualidade e o celular está na cara, e muitas vezes as mensagens são de trabalho, então a gente precisa muito, eu gosto muito de usar esse verbo, precisa, né? A gente precisa entender que tempo de qualidade é tempo de qualidade, e pode ser 30 minutos, mas que seja exclusivo. Então, algumas pessoas gostam de estar na companhia das pessoas que amam, elas aprenderam que ficar junto é a forma que temos para demonstrar nosso amor. Por isso, gostam de ir a passeios, assistir filmes, jogar, cozinhar. Lembre-se, passar um tempo na companhia de outra pessoa mostra que você está se dedicando a ela. Essa pessoa pode se sentir amada pelo fato de você abrir mão de outras coisas só para ter um programa junto. Então, é tempo de qualidade mesmo. Pode ser pouco tempo, mas tem que ser de qualidade. E aqui, assim, quando você for tomar café, almoçar, for num restaurante, nunca leve seus RDs, porque senão vira trabalho.
Quando você vai ter tempo de qualidade, é só os dois. Ah, mas é outro casal também. Pronto, foi junto, é RD, virou trabalho e a conversa já direciona para outra coisa. E olha, é tão especial, às vezes eu e o Sandro mesmo, a gente sai, toma um café, e assim, é bom. A gente agora pode sair sem os filhos, né, Sandrão? E é muito gostoso, porque é tempo de qualidade, né? E não precisa realmente ser muito tempo, mas tem que ser 100%. A pessoa tem que estar olhando no olho e celular nessa hora só atrapalha. Infelizmente, o celular tem essa desvantagem, né? De afastar um pouquinho os casais. E pensando em qualidade de tempo, trazendo agora, eu só estou sempre tentando trazer um pouco o Ministério junto, para vocês entenderem a importância da gente, e ao mesmo tempo conseguir separar as duas coisas para a qualidade do seu casamento, né? Porque a nossa tendência, para nós pastores e missionários da junta, que trabalhamos juntos o tempo todo, os nossos assuntos no particular acaba sendo o trabalho. Como lutar, como fazer com que isso não seja uma realidade tão intensa? Né? Se eu trabalho com a Denise, né, todos os dias em missões nacionais juntos, lidando com as mesmas questões, com as mesmas dificuldades, quando sai só nós dois para tomar um café, né, como não falar do Ministério do Trabalho? Né, e tocar em outros assuntos. Esse é o desafio. E se algum de vocês tem esse tempo de qualidade como linguagem, né, o primeiro desafio é sair juntos. É vocês terem um tempo só vocês dois, que é isso que é tempo de qualidade, né? Um tempo do casal, um tempo dos dois, né? Principalmente depois de casados, né? Quando é noivo ali no início é mais fácil, depois começa a ficar mais complicada a questão do tempo. Mas a gente precisa ter esse tempo juntos. E depois é vocês, para não falar só de trabalho, a minha dica é vocês precisam sonhar outras coisas juntos. Quais são os seus sonhos? Né? O que você quer alcançar junto com ela, com ele? Né? Quais são os planos que você tem? Para não falar dos RDs, para não falar da plantação, para não falar de outras coisas que não sejam o ministério. Vocês têm que construir outros sonhos, outras coisas que fazem parte da vida familiar, da vida casal, né? Que está dentro do todo, mas você tem que ter outros assuntos, outros sonhos para conversar, né? E assim construir outras motivações e até outros novos problemas, né, que não sejam ministeriais. Uhum. É legal ter outros problemas que não sejam ministério, às vezes Sim. é bom. Então construa, né? Construa outros sonhos, outras coisas que você consiga caminhar junto com a sua vocação. Muito bom. E o último, toque físico. Né? Então, também bem claro, né, qual que é a necessidade ou a forma dessa pessoa se sentir amado, é aquela pessoa que conversa com você te tocando. Nessa pandemia, essas pessoas sofreram, né, porque foi algo que foi tirado. O toque físico é uma linguagem do amor de quem se sente amado ao receber toques de outras pessoas. Estes toques podem ser carinhos, massagens, abraços, cafuné e, claro, sexo. O importante é o contato físico com as pessoas que amam. Então, exemplo, massagem, cafuné, coçar as costas, abraçar, deitar junto. Então, essas pessoas, elas se sentem amadas quando elas são tocadas. E não, né, significa sexo, significa carinho, significa aproximação. Isso é algo que o casal precisa trabalhar sempre. Quero dizer para vocês que sem intimidade, não estou falando de sexo, mas a intimidade do toque, vocês vão começar a perceber que vocês vão se distanciando. Então, é um exercício para o casal sempre, né, manter os seus rituais, né, de beijo, de abraço, de beija quando vai embora, de beija quando chega, né, de dormir juntinho, porque senão começa a criar aí um afastamento e depois é um pouquinho difícil para retornar. Então, esse aqui é o último toque físico. Sandrão, você que está cheio de exemplos. A questão do toque físico é sempre dentro do respeito, né? Do respeito mútuo, do limite que o outro coloca, e também a questão que eu acho legal de pensar é assim,
que aquele que tem essa linguagem de toque físico, isso não acontece só nas quatro paredes, né? Para quem é casado. Né? Quem tem a linguagem de toque físico é algo que é natural da pessoa, seja dentro do shopping, seja na igreja, seja na rua, é alguém que abraça, que toca, que beija, que faz carinho em você, porque ela tem, ou ele tem essa linguagem, né? Sempre dentro do respeito. Então, se o seu cônjuge tem essa linguagem, o seu cônjuge espera que você o toque mais. Agora, se você é aquele cabra macho que não era nem abraçado, né, pela mãe, pelo pai, é uma dificuldade para você. Eu sei disso. Desafio. É um desafio. Aí a gente volta lá no começo, né? Aí as mudanças que a gente faz em amor pelo outro. Se você tem dificuldade de abraçar, de beijar, principalmente até em público, né? O seu cônjuge, então é aquela questão de lutar por amor a ele, porque você sabe que ele ou ela, ele fala nessa linguagem, então ele gosta de ser abraçado, gosta de ser tocado, etc. Para uns é natural e para outros não é natural, é difícil. Então acaba sendo um esforço. E a ideia da linguagem de amor é essa mesmo. Aquilo que você não tem como linguagem é para você se esforçar a fazer por amor ao seu cônjuge, né? Para falar na linguagem dele, para que ele entenda que você o ama. Sim. E assim, uma queixa assim, que eu sempre não, às vezes eu escuto quando eu atendo casais, principalmente para as esposas, essa questão do sexo. Né? A gente vem com um pensamento de que não pode, né? A gente vem assim, não pode, não pode, não pode. E aí parece que é mágico, né? Veste o vestido de noiva, quando tira, tudo pode. Só que na mente da gente não é assim. Então, se no seu casamento, no seu relacionamento, os casados, né, tá com dificuldade, busca ajuda, conversa sobre isso, você vai ver que é muito tabu que às vezes a gente tem na nossa mente e a palavra de Deus mesmo nos orienta de outra forma. E aos noivos, né, fica a dica de começar a tirar essa ideia de errado, de pecado, não para praticar, mas para que quando você puder, depois do casamento, isso já esteja trabalhado na sua coração. Não deixa para trabalhar isso, né, quando tirar o vestido de noiva, porque para a mulher às vezes é um pouco mais difícil. Inclusive, no curso de noivos que a gente dá, a gente fala um pouquinho sobre essa questão da sexualidade, e é um tema que precisa conversar, né, um tema que é um pouquinho tabu ainda para a gente, mas a palavra de Deus, ela tem várias orientações sobre isso, bem interessantes. E aí, acabou, né, 5 linguagens. Então, toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço e presentes. Então, o autor diz que sempre você vai se enquadrar dentro desses 5 pontos, né, de como você recebe, e a pessoa do seu lado também vai se enquadrar. Então, você precisa entender qual que é a sua, entender qual que é a da pessoa que está do seu lado, para que vocês possam conversar sobre isso. É fácil, mas se você não colocar esforço, se você não colocar energia, se você não colocar foco, se seu casamento não for prioridade, você não vai fazer. E aí não adianta fazer de vez em quando, porque daí o resultado não vai ser tão legal. E o autor também diz sobre isso daqui, o tanque de amor vazio. Então, quando a pessoa ela não recebe o amor dentro da linguagem dela, o tanque dela vai diminuindo, e a gente sabe que carro sem combustível ele não sai do lugar. Agora, quando o tanque está cheio, né, a gente pode passear o mundo, que vai dar tudo certo. Então, você precisa entender que quando você não faz, né, aquilo, ou não elogia, ou você não dá tempo de qualidade, esse tanque de amor vai diminuir e a pessoa ela não vai conseguir retribuir para você. E existe um livro que chama Amor e Respeito, e ele também trabalha esse ciclo insano e ciclo energético, que fala exatamente sobre o tanque de amor. Para o homem é importante o respeito, para a mulher é importante o amor, né? Como a gente vê lá em Efésios. E aí o ciclo energético o amor dele motiva o respeito dela, e o respeito dela motiva o amor dele. Então, amor e respeito. Um fazendo pelo outro, né? E como a gente vê aqui em Efésios 5:21, por temor a Cristo. Agora, o ciclo insano é sem amor, ela reage sem respeito, e sem respeito, ele reage sem amor.
Então, a gente precisa entender que esse tanque de amor, ele é um ciclo, que ele precisa ser, é um movimento, né? Que a gente precisa fazer diariamente. E aí, volto a dizer, meus irmãos, está difícil sozinho? Busque ajuda. Vocês não estão prontos. Nós não estamos prontos. A Regina tem quanto tempo de casada, Regina? O microfone está fechado. 39. 39 anos, né? Nós não estamos prontos. É uma caminhada enorme, mas a gente ainda está aprendendo coisa nova. Então, não pense vocês aí que estão com um aninho de casado, né? O jovenzinho, 7 meses, acho que foi que ele falou. Você não está pronto. E aí, tem gente que está pronta não, né? Mas tem gente que tem aí uma bagagem para te ajudar. Então, não precisa viver dificuldades no casamento, no relacionamento sozinhos. Né? Você pode buscar ajuda para que você possa ter um relacionamento saudável. O meu casamento não é perfeito, mas ele é saudável. E é tão gostoso, assim, ver isso na vida dos meus filhos. A gente está quase 2 anos dentro de casa, nós 4, né? A gente tem feito o isolamento direitinho, até porque o nosso trabalho é mais assim. E tem sido muito bom, né? Porque o ambiente é saudável. E só é saudável por quê? Porque a gente sabe que precisa mudar, que precisa aprender e que precisa aceitar as coisinhas um dos outros. E aí, gente, vamos lá. Falei bastante, gosto muito de falar e eu quero escutar vocês. Já tinham escutado sobre linguagem de amor? Vocês se identificaram, não se identificaram? Fala um pouquinho com a gente aí o que vocês estão pensando. Eu vou compartilhar aqui. Eu já havia lido esse livro, mesmo antes de casar, As 5 Linguagens do Amor, esse mesmo. Eu recomendo também para os casais, aqueles que não leram ainda. Li As 5 Linguagens do Amor para solteiros, para casais, e nós já chegamos até a trabalhar com outros casais com esse livro também, com esse material. E realmente, As 5 Linguagens do Amor mudou o nosso relacionamento. Porque nós somos muito diferentes. Eu e Tauana, nós somos quase que opostos, assim, em sentido de demonstração de afeto, de amor mesmo, né? Por exemplo, para mim, é muito atos de serviço e tempo de qualidade. E para ela, são as últimas coisas de como você demonstra amor para ela. Para ela é presente e toque físico, o que são os meus últimos. Então, quando nós tivemos acesso e trabalhamos isso dentro do nosso relacionamento, facilitou. Porque nós entendemos como que nós demonstraríamos o sentimento que nós temos um pelo outro, nós nos amamos, nós nos respeitamos, mas às vezes nós não conseguimos demonstrar isso porque, como foi falado, né, nós temos linguagens de amor diferentes. Não adianta eu querer colocar de uma maneira assim bruta para ela aquilo que eu quero, né? Eu tenho que fazer aquilo que agrada a ela, e assim eu vou demonstrar que eu a amo, e ela também, né, mostra que me ama quando ela faz aquilo que me agrada. E graças a Deus, assim, nós temos vivido os melhores tempos, os melhores momentos juntos, e nós vivemos juntos nós casamos, assim, casamos e começamos também a plantar a igreja, né? Então, vai fazer 6 anos que nós estamos no ministério, casados, vivendo integralmente o tempo todo junto. A gente acorda junto, a gente almoça junto, janta junto, faz tudo junto, né? Os nossos horários mesmo para tudo, horário de devocional, horário de trabalho, horário de lazer. Então, isso, se a gente não trabalhar, isso aí vai desgastando. E eu sempre falo uma coisa, por exemplo, nós todos que estamos aqui no ministério, né? Nós que estamos no ministério, nós passamos muito tempo juntos e isso vai fazer com que a pessoa que mais nos magoe seja a pessoa que está ao nosso lado. A pessoa que mais também cuide de nós, a pessoa que mais nos ame é a pessoa que está ao nosso lado. Só que nós temos a tendência de valorizar mais aquilo que é ruim do que aquilo que é bom, né? Então, nós com 6 anos de casados, nós temos mais convivência do que, às vezes, um casal que tem 15 anos de casado. Porque eles saem de manhã para trabalhar, chegam 6, 7 horas da noite em casa, não conversa muito, depois vai dormir, no outro dia trabalha de novo. E nós vivemos o dia inteiro junto, o dia todo, e dividimos todos os momentos, né? Então, é desafiador. Muito boa a sua palavra, bom. é Excelente. verdade, né? O que ele falou é uma verdade e a gente precisa ter essas ferramentas, né, para nos ajudar.
E você não tinha, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? 6 vira 12, né? Por causa da convivência que é todo dia. Então, Sandro, esse ano a gente vai fazer 44 anos juntos. Muito bom. Quem mais quer compartilhar alguma coisa, quer compartilhar uma experiência, já conhecia esse material, vai fazer alguma mudança, quer compartilhar aqui para a gente fazer prestação de conta? Dizem que quando está todo mundo em silêncio, porque entendeu tudo, é porque não entendeu nada, né? O Carlos e a Amanda está aí hoje, ó, lá do Amazonas também, entrou um pouquinho depois. Tudo bom? Seja bem-vindo. A gente deixou o link, lá no chat está o link do teste, se vocês não fizeram ainda. Quem quer compartilhar aí? Carlos, Amanda? Dá para ouvir bem? Dá. Estamos ouvindo. Então, antes da gente casar, eu li esse livro, né? Alguns missionários tinham falado sobre ele e mudou um pouco a minha visão. Hoje ajuda muito porque a linguagem do amor do Carlos é ato de serviço. Só que eu fui criada com a minha família de forma que ato de serviço não como uma forma de demonstrar amor, mas mais como uma obrigação. Que a gente tinha que servir o próximo, tinha que servir quem estava perto e tudo mais. Então, hoje, o que eu luto não é para eu fazer os atos de serviço, porque eu faço, mas é a intenção com que eu faço eles, né? Porque eu ajudo, eu faço as coisas aqui, faço as coisas para ele, mas às vezes eu me policio para ver qual é a intenção que eu estou fazendo isso. Será que é só porque eu sei que eu tenho que ajudar e pronto? Ou se é porque eu quero realmente mostrar para ele que eu amo, né? Então, assim, para mim, começou a mudar desde que comecei a ler o livro e tem sido uma mudança constante, né? Aqui em casa, para que eu possa realmente ter a motivação certa, né? De poder estar ali aos poucos preenchendo o tanque de amor dele, né? E assim também eu tenho aprendido a ter a paciência, né, de entender que assim como eu estou aprendendo, ele também está aprendendo, porque o meu é o toque. Eu fiz o teste, deu 4 linguagens. Daí deu o primeiro seu toque, depois deu presente, atos de serviço foi o último e palavra de afirmação. E deu quase a mesma porcentagem ali. Mas aí a primeira foi realmente o toque, né? Que é algo que a gente tem aprendido e ele tem aprendido, ainda mais porque a nossa criação foi diferente. Mas tem me ensinado também a ver que assim como eu estou aprendendo, eu também tenho que ter a paciência de entender que ele está esforçando, né? Para aprender a fazer isso de forma que me agrade também. Muito Amém. bom. Muito bom. Obrigada, Amanda. Muito gostoso escutar vocês. Alguém mais? E os noivos? Quero ouvir os noivos. Eu vou falar, então. Fala aí, Bárbara. Oba! Eu não li o livro, assim, de ouvir falar mesmo, eu tinha feito os testes, mas também antes de começar a namorar, a gente, na igreja, sempre teve indicações de livros. E eu não sou casada, então não vou falar, né, sobre casamento, que eu não sei. Mas uma coisa que eu percebo é que quando você tem um namoro saudável, né, um noivado saudável, a tendência, né, é o casamento ser um pouco mais fácil, eu acho. Mas a gente compartilha bastante disso, de quanto o nosso namoro foi muito abençoado. Desde se conhecer no campo, porque sempre foi um desejo que eu casasse, né? Sempre pedi para Deus, antes mesmo de conhecer o Léo, que fosse uma pessoa vocacionada. Porque eu não posso ser vocacionado, meu esposo não tá nem aí, né? Para as coisas de Deus. Então, sempre foi antes. E quando a gente conheceu as conversas, né? Os princípios, os valores. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade, a gente sentava e conversava. Vocês falaram aí sobre o celular, foi bem legal que nossos encontros, né? Às vezes vinha as mensagens do serviço, né? Aí eu falava assim, deixa eu ver uma coisa, né? Eu pegava, deixa eu ver, eu deixava de canto assim, então, vamos conversar um pouquinho mais. Mas isso foi bom pra gente, né? E a gente foi crescendo junto, né?
A gente foi amadurecendo junto, né? E a gente, assim, a gente procura investir tanto, assim, nessa questão do tempo de qualidade, o tempo de serviço, né? Isso, no meu caso. No caso da Bárbara, é os 5, acho que para mais. Tem 5 linguagens. E tem sido bom, né? Eu já havia lido o livro, né? Esse curso de hoje foi um complemento e algo que vai nos levar, assim, a crescer mais e aperfeiçoar mais. Mas eu acho também eu acho esse período, né, de namoro, de noivado, é o momento mesmo da gente aprender mais, porque a gente vê que antigamente as pessoas falavam, quando eu casar, se entende, né? Tinha, acho que esse pensamento. E hoje o preparo mesmo para o casamento, então, de sentar, de conversar, de andar em obediência também. A gente até falou, a gente sempre conversa como as portas foram se abrindo para nós, né? Em tudo, como nós fomos abençoados. Tanto em questão de família, em questão de ministério, em questão do preparo mesmo do casamento, assim, Deus foi abrindo as portas de uma maneira, assim, que a gente, se for falar, tipo, meu Deus, de onde que surgiu tudo isso? Mas, assim, sempre em obediência, né? E o tempo também, a gente sempre investiu tempo de devocional, então a gente sempre orava junto mesmo. E não era nem questão assim, de oração por nós, era também. Mas, assim, da nossa vida espiritual, eu falo que Deus assim, me abençoou muito com ela, porque no começo eu tinha muitas dificuldades e o Léo nunca foi aquela pessoa que, quando eu estava errada, passava a mão na cabeça. Ele sempre me exortou. E não, ó, tá errada nisso, a gente precisa orar para melhorar nisso, tanto eu quanto ele. Então, a gente tem buscado para que o casamento, né, seja uma bênção. Espero eu. Muito bom, muito obrigado. Mais alguém? É interessante, Denise, como o conhecimento é capaz de mudar o nosso comportamento, né? A partir do momento que a gente pega, que entra na nossa consciência e a gente toma atitudes intencionais mesmo no nosso dia a dia, né, com a rotina. Enquanto vocês estavam falando sobre palavras de afirmação, quando uma pessoa critica, né, uma pessoa que tem palavras de afirmação, eu fiquei ao mesmo tempo pensando nas 5 linguagens do amor, né? Como que o contrário de cada uma delas, para uma pessoa que tem, por exemplo, atos de serviço, né? Como que você fazer o contrário prejudica a relação? Sabe? Você deixa a pia dias e dias e aquela pessoa tá ali, ela vai sofrer com aquela pia, né? Que nenhum dos dois lava. E a pessoa que tem atos de serviço vê que o outro também não faz, e aí, como é que fica? Né? Eu acho que isso, assim, esse outro lado também tem muita possibilidade de acontecer na nossa rotina, né? E a gente fica tentando buscar esse equilíbrio, porque a gente também, ninguém vai virar escravo, né? A gente precisa ter um equilíbrio dentro das linguagens do amor. Porque eu não vou ficar lavando louça todo dia para poder, né, transmitir amor, mas encontrar esse equilíbrio. E é interessante pensar assim, desse outro lado também, né? Sim. O que é que está em falta? O que é que eu estou fazendo, por exemplo, em toque? Nossa, eu não gosto de toque, meu esposo gosta. Será que eu estou me esquivando muito? Né? Ou será que eu estou tentando, como a gente está conversando, né? Será que eu tento desenvolver essa linguagem? Né? Acho que esse lado, assim, dessa tentativa de desenvolver e de começar a gostar também, sabe? De se abrir para gostar. Sim. Não só para o outro sentir amor, mas para que eu transmita também de uma forma, assim, verdadeira. Sim. Enfim, né? A gente vai caminhando e vai vendo, assim, a melhor forma de fazer esse entrosamento. Muito bom. O que a Cíntia falou é muito verdade, né? A gente deu o exemplo contrário só da palavra de afirmação, mas todas as linguagens podem, né, gerar esse tipo de atrito. Então, a gente tem que ficar atento. Pode virar a linguagem do ódio, né? A linguagem do ódio, ótimo. Muito bom. E olha, eu queria dar uma dica para vocês, né? Essas 5 linguagens, você consegue ela com facilidade na internet.
Então, imprime ou faz um desenho, escreve, cola na geladeira, para que vocês possam olhar para ela durante um tempo, porque o conhecimento também vem pela repetição, né? Então, coloca lá na geladeira, faz que nem aqui em casa, né? A gente não tem presente, mas a gente começou a trabalhar essa linguagem, né? Sempre usar 5, né? As duas mais, que a gente tem mais predominância, mas colocar em prática também as outras linguagens é muito importante. Então, não deixe de colocar em prática, né? É uma coisa você escutar, vocês já escutaram, mas o nosso desafio aqui é praticar. E aí a gente podia fazer um combinado, não sei se vocês vão aceitar, mas a gente podia voltar daqui a 30 dias e aí a gente falar como que tem sido. Vamos, só a gente. Não pode ser gente que não participaram. Então, a gente voltar daqui a 30 dias e ver o que mudou no nosso relacionamento. Daqui a 30 dias, eu e Emerson vamos estar com um dia de casado, então Meu talvez Deus. não entre. Melhor não, a gente entende. Talvez não, com certeza nós não vamos ter cara para entrar aqui. É verdade. Obrigado, Pasqualina, também. Então, vamos fazer isso? Daqui a 30 dias a gente volta? Menos a Valdice e o Emerson. Menos a Valdice e o Emerson, a gente vai respeitar esse momento deles. E aí, vamos colocar na geladeira, né? Todo mundo coloca as 5 linguagens e vamos tentar praticar. E vai ser legal, porque daí vocês vão poder falar o que não funcionou, o que não deu certo. Acho que vai ser bem, bem especial. Tá bom? Combinado, então. Eu só tenho uma dificuldade, assim, de saber quem está na sala. Então, como o Sandro está em todos os grupos possíveis e imaginados, né? Então, dá um nominho para ele, assim, fala assim, olha, eu tava, só para a gente poder se organizar. E manda no privado. Apesar que eu tirei foto aqui, mas me manda no privado. Sim. Para eu salvar aqui e a gente fazer o lembrete e mandar o link. Legal. Mas tem alguns que estão sem o sobrenome também, a Silvia. A Silvia eu não sei quem é. Verdade. A Silvia é do Eduardo. Olha Silvia só. Eduardo, legal. Vou dar duas dicas bem legais. Ó. Esse daqui, não sei se vocês conhecem essas caixinhas, elas são maravilhosas. E tem essa daqui, ó, Puxa Conversa Casal. Essa aqui é para casado mesmo, porque tem algumas cartinhas de sexo. Nossa, mas nada pesado, não. Pode ficar cegado. Como que é dentro. Tá, vou mostrar. E essa daqui, ó, Puxa Papo Família. É muito legal. Vou pegar uma Puxa Papo Família. São perguntas, são 100 perguntas. Então, essa daqui é: você se recorda da maneira especial de algum objeto ou lugar que você morava quando era criança? Então, ele vai trazer perguntas para vocês conversarem, para quem tem a linguagem qualidade de tempo. E aqui, eu vou pegar uma do casal. O que faz você continuar comigo? Então, são perguntas voltadas para o casamento. É muito legal, vocês podem comprar, não é caro, acho que é R$30. Essa é o tipo de pergunta que o homem tem que pensar bastante antes de falar. Eu mando as fotinhos para vocês. Pensa e olha, esse daqui, ó, também é muito especial, muito legal. É um caderno de exercício, ele custa R$15. E aí ele tem vários testes para fazer. Então, ele começa assim, falando de como foi sua infância, adolescência, incentiva até a falar de outros relacionamentos, no sentido de fechar os ciclos, sabe? Ele dá algumas dicas, ele fala de felicidade. Eu sempre uso esse texto aqui para falar sobre felicidade, porque a felicidade não depende do outro, depende de você. E aí ele tem vários testes que você vai, várias perguntinhas. Eu gosto bastante dele também. Então, aí umas dicas de exercício, né? Esses aqui são exercícios. Agora, esse livro você precisa ler uma vez na vida, é igual a Bíblia, você tem que ler uma vez na vida inteira. Esse daqui você tem que ler para você poder aprender. E olha, não leia só esse, não, leia outros. Existe muita gente boa que escreveu sobre casamento, sobre filhos, sobre família. Você não sabe tudo, você precisa aprender. Você não está pronto, você precisa aprender. E essas pessoas já passaram por experiências e querem nos ensinar. Olha só, que modo fácil de aprender sem sofrer, né? Lendo um livro sobre as nossas dificuldades. E se vocês identificam que tem problemas pessoais que precisam resolver e que está interferindo no relacionamento,
terapia. Né, Cíntia? Não pense duas vezes. A gente tem aí um grupo grande de psicólogos que fazem um preço social. Mas por que fazem de graça? Porque dá trabalho, é o trabalho deles, então eles fazem um preço bem legal. Não pense duas vezes, Deus é muito bom, ele vai mandar o recurso. Aconselhamento, curso de casais. Teve um curso de casal na igreja, corre lá, faz mesmo. Mas eu já fiz, faz de novo. É muito especial e muito valoroso. Sempre você vai aprender uma coisa nova. Falei demais, já é 5h30. Um beijo para todos. Sandro vai fazer uma oração. Peraí, pastor, antes de você orar, vamos fazer aquele negocinho do coração? Aquele coraçãozinho assim, ó. Vou contar de 1 até 3. Sim, coração. Todo mundo coloca essa reaçãozinha do coração para a gente tirar um print. Não é na aqui, mão, ó, não. Que tá no meu, ó. É esse aí que tá no do pastor. Será que vocês conseguem? No Zoom tem, chama reações. Olha, no Zoom, conseguem fazer? Testa aí a reação, ó. É isso aqui, ó. Botar o coração. Silvio Eduardo Aí, junto todo ali, mundo. ó. Que bom. Aí, então assim, eu vou contar de 1 até 3, aí todo mundo coloca... Não, pastor. Só... Aí não tem, Não não? fez coração, não. Então faz na mão, faz na mão. Quem não tem, faz na mão, tá bom? Ó, vou contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Show. Tirou a foto? Tirou a foto. A gente vai mandar. Muito bom. Obrigado, viu? Muito bom. A Dulce e o Juan colocou para dormir? Dormiu? Não, tá ali. Já dormiu, já mamou, já chorou. Amém. É isso aí, é isso aí. Essa é a caminhada. Foram noivos, casou, agora com filho. Muito bom. Caminhada natural. Vamos orar? Olha, obrigado, viu? Obrigado a cada um. Vamos nos motivar, né? Motive também a sua equipe, né? Aqui tem o pessoal da Cristolândia, do Sertão, Amazônia, né? Tem todos os projetos aqui representados, onde temos radicais, né? A gente está tentando agora, a partir desse ano, a Covid, né? A questão da Covid nos atrapalhou um pouco nesse sentido de dar tempo que nós íamos dar um foco total na nova geração, o SIM, né? Esse ano. Mas com a Covid tomou muito tempo nosso, está tomando ainda algumas coisas que a gente está fazendo. Mas um foco nosso é trabalhar os novos missionários, os radicais, missionários de informação, investir mais na vida de vocês em termos de cuidado. Por isso que a gente lançou a pesquisa do SIM. Então, se você não preencheu, preencha, motive o pessoal a preencher, para a gente ter mais informações sobre os novos missionários, para a gente programar outros programas, outras estratégias para ajudá-los no ministério, tá bom? E ore também por nós. Pai, quero agradecer por esse momento aqui juntos, foi tão bom estar com eles, poder compartilhar um pouco da nossa experiência, do conteúdo desse livro que, na prática, tem nos ajudado tanto há tantos anos, e que o Senhor possa, através dessa palavra colocada, lançada, que cada um possa colocar em prática. Tem momentos que é difícil falar a linguagem de amor do outro, do cônjuge, mas que o Senhor nos dê força que, por amor à pessoa, por amor à pessoa que o Senhor nos deu, e por temor ao Senhor, nos ajude a amar e respeitar um ao outro, e usar todas as estratégias e ferramentas que temos nas mãos para ser um casal saudável e uma família saudável. Dentro do ministério e no trabalho, e aonde o Senhor nos levar para continuar trabalhando para o Senhor. Então, assim, nós oramos a Ti agradecido por essa tarde, que possamos aprender ainda mais do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, gente. Muito bom estar com vocês. E até o mês que vem.